Vamos falar sobre o amor de Jesus. Mateus 9:35. Mateus 9:35 nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, por esta manhã. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, e queremos te dar louvor, ação de graças, meu Deus, por podermos, Senhor, estar em um lugar que nos acoberta, um banco, uma cadeira onde nós podemos nos assentar. Nós temos a liberdade de ter em nossas mãos, Senhor, esse livro santo que fala conosco todos os momentos, Senhor. E assim nós pedimos, Senhor, que esta palavra traga fé aos nossos corações, e não somente isso, Senhor, que possamos, Senhor Deus, a cada dia sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Precisamos, Senhor, ter as características de Jesus, porque o mundo, Senhor, precisa olhar para a igreja e ver, Senhor Deus, quem Tu és através da igreja. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja. Assim nós oramos, Senhor, e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Eu não sei quantos de nós já oramos a esse respeito e falamos: Senhor, eu quero sentir o que o Senhor sente, eu quero enxergar o que o Senhor enxerga, quero ter uma sensibilidade para poder ouvir não somente aquilo que chega aos meus ouvidos, mas ter uma audição apurada para poder ouvir o que Jesus realmente ouve. Jesus ouve além das palavras, irmãos. Jesus ouve e Ele sabe aquilo que está no coração de cada um de nós. E a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Nós somos chamados de cristãos. Nós somos chamados à igreja. Isso quer dizer, o mundo vai conhecer quem é Jesus olhando para nós. Nós podemos passar uma imagem do que é a igreja, do que é servir a Deus, do que é ser um cristão, através da nossa maneira de viver, da maneira que eu me relaciono, da maneira que eu faço os meus negócios. Eu já ouvi pessoa dizer que não gosta de fazer negócios com pessoas crentes, porque os crentes que ele conheceu não eram honestos, não eram pessoas idôneas. Olha que imagem ruim que muitas vezes se tem de uma igreja, porque uma pessoa não buscou em Deus, não orou a Deus e não desejou ser igual a Jesus. Quantas vezes nós temos uma imagem errada de uma pessoa por aquilo que nos apresentam daquela pessoa. Nós como igreja precisamos falar: Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa,
no meu dia a dia, como vizinho, como vizinha, como um cidadão. Eu quero que as pessoas conheçam ao Senhor olhando para mim, que eu verdadeiramente possa refletir, representar verdadeiramente aquilo que tu és. Olha o que Jesus nos ensina nesta passagem. A Bíblia nos fala que Jesus estava com uma grande multidão, e a multidão era aquilo que estava constantemente ao lado de Jesus. Aonde Jesus estava, a multidão acompanhava, porque eles sabiam que Jesus tinha poder para curar, tinha uma palavra que segurava as pessoas, que atraíam. As pessoas não viam nem o horário passar. As pessoas queriam estar ao lado de Jesus, porque era como uma fonte que estava jorrando, e eles queriam beber daquela fonte. Olha como que Jesus era tão extraordinário, que até crianças queriam estar ao lado de Jesus. A Bíblia nos fala de um momento onde com certeza as crianças rodearam Jesus, quem sabe, né? Puxavam daqui, puxavam dali, eu queria um colo, queria um toque, e os discípulos falaram: não fiquem perto. Jesus falou o quê? Deixai-as. Deixem as crianças. Isso quer dizer, Jesus, ele tinha um carisma, que ele atraía todos, homens, mulheres, crianças, todos. Era uma fonte inesgotável de palavras. Aquilo que exalava dele fazia as pessoas se sentirem bem. E nós, como igreja, nós precisamos desejar ser desta maneira. E aqui Jesus estava com uma grande multidão, pregando, curando todas as enfermidades. Mas houve um momento onde Jesus enxergou de uma maneira aonde os discípulos não estavam enxergando. Porque os discípulos olhavam e eles sabiam. Quem sabe eles falavam aquilo que nós falamos: nossa, aquela mulher novamente veio pedir oração para o filho. Nós, como igreja, como pessoas, nós fazemos isso. Nós os conhecemos, e eu posso imaginar que aonde Jesus ia, a multidão ia atrás, mas não era uma multidão uma diferente da outra, com certeza. Quando eles sabiam que Jesus estava na Galileia, eles iam para lá. Tinha aqueles que eram seguidores contínuos, aonde Jesus estava, eles estavam juntos. Se fosse nos dias de hoje, com certeza perguntaria: como é que está a agenda de Jesus? Ele vai passar aonde? Ele vai em qual bairro? E as pessoas que gostavam de ouvir Jesus falar, as pessoas que sabiam que Jesus tinha uma palavra que acrescentava fé, que dava esperança, trazia uma palavra de motivação, uma palavra que encorajava as mulheres a lutarem pela sua casa. Maridos, né, eram encorajados a lutar pelos seus filhos. Mas naquele dia Jesus teve um olhar diferenciado. A Bíblia nos diz que Jesus olhou aquela multidão e Jesus sentiu compaixão, porque ele viu que eles estavam como ovelhas errantes que não têm pastor. Quando a Bíblia nos fala que Jesus sentiu compaixão, Jesus sentiu como uma dor, um pesar, pelo sofrimento da multidão que o acompanhava. Com certeza ele sabia daquela mulher que estava com dificuldade com seu filho, porque filhos adolescentes, isso é em toda geração, e por falar nisso, todos nós um dia já fomos adolescentes, sim ou não, irmãos? Desde que o mundo foi criado, existe esta fase da infância, a puberdade, a adolescência, a fase adulta, e assim vai. Então Jesus já sabia. Talvez aquela mulher que estava ali novamente para pedir oração pelo filho, talvez aquela mulher que estava com crise no casamento, ou talvez aquele homem que estava enfrentando dificuldade financeira, talvez uma dificuldade de conduzir o seu lar. Jesus já sabia de tudo. Jesus já conhecia as pessoas, como nós conhecemos uns aos outros, porque nós estamos sempre juntos. E lembrando
Que havia pessoas diferentes, sim, que acompanhavam Jesus, mas com certeza tinha aqueles que o acompanhavam já como uma igreja, né? Como sendo aqueles que já estavam sendo discipulados, e aonde Jesus estava, eles estavam juntos. E a Bíblia nos diz que nesse dia o Senhor olhou, ele teve uma visão daquela multidão, e a Bíblia nos diz que ele teve compaixão. A palavra compaixão quer dizer, é nós sentirmos dor, é sentir pesar, é sentir a dor do sofrimento de alguém. Jesus olhou para aquele povo que precisava, assim como nós precisamos de saúde, nós precisamos de emprego, nós precisamos ter paz dentro de casa, nós precisamos, né, ter uma vida tranquila para nós cumprirmos a nossa jornada terrena. Mas a Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão e ele disse: eles andam como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. Jesus teve esta visão daquela multidão. Jesus sentiu pesar por aquela multidão. E era por isso que Jesus, ao sentir essa compaixão, ele curava, ele libertava, ele trazia alívio para os oprimidos. Ele veio cumprir aquilo que estava designado para o Pai. Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Mas Jesus sentiu compaixão. Irmãos, e quando nós sentimos compaixão, nós sentimos vontade de ajudar. Sabe, é muito doloroso falarmos isso, mas muitas vezes, quando nós sabemos de alguém que vai dar trabalho, porque quando nós vemos alguém que está num processo de uma enfermidade, atravessando um problema financeiro, alguém que está talvez num momento de depressão, aonde a sua companhia já não é agradável. A bem da verdade, todos nós, e até como igreja, muitas vezes nós deixamos de ter esta visão de compaixão, e muitas vezes nós nos afastamos. Não queremos problema. Quando chega aquela pessoa lá que é meio amarga, não é agradável, não faz a gente dar gargalhadas, nós gostamos de estar ao lado de pessoas divertidas. Como é que a gente costuma dizer? Essa pessoa, nossa, é uma figura. Quem que já falou isso? Nossa, é uma figura. E é aquela pessoa popular, aonde ela vai, todo mundo quer estar junto. Mas não foi essa visão que Jesus teve, de procurar o popular, de procurar aquela figurinha lá que, olha, aonde chega, causa com a sua presença. Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus teve olhar de compaixão, porque ele viu que aquele povo que o estava acompanhando, eles estavam doentes, estavam oprimidos, eles tinham problemas existenciais, assim como nós temos nos dias de hoje. Eles tinham todo tipo de problema financeiro. Jesus sabia daqueles que usavam de trapaça, daqueles que usavam de engano. Mas Jesus sentiu compaixão. Jesus não sentiu repúdio. Jesus não sentiu repulsa, ao contrário. Jesus disse: orem, orem, porque realmente a seara é muito grande. Quer dizer, o povo necessitando de ser curado, de ser transformado, de ter o seu caráter transformado para ser uma nova criatura. Realmente a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele estava dizendo: poucos são aqueles que têm um olhar de misericórdia. Poucos são aqueles que compram a briga de outro e dizem: eu não vou te largar, não vou te deixar enquanto eu não te ver liberto. Nós desistimos, irmãos. Nós não conseguimos ser
consciência. Mas logo nós estamos, sabe, fazendo o quê? Abrindo mão. Nós estamos deixando para lá. A preocupação do Senhor Jesus com aquele povo é que eles precisavam ser pastoreados. Eles precisavam ser cuidados. Eles precisavam ser acompanhados. Oh, meu irmão, você não imagina quando você diz assim: tem aquela pessoa que eu sei que está perdida. Tem aquela pessoa que eu sei que está bebendo, está se drogando, ou está numa vida errada. Ou quem sabe não está bebendo, não está fumando, não está fazendo nada errado, mas está longe do Senhor. Não é o fato de não cometermos certos pecados que nós assim identificamos como pecadinhos pequenos, mas uma pessoa está totalmente ausente do Senhor. Ela está ausente do Senhor. E se ela partir, irmãos, sem a salvação, ela não vai para o purgatório, ela não vai reencarnar. A Bíblia nos diz: porque ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. A pior tragédia que pode acontecer é alguém partir sem ter ouvido falar de Jesus. E pior ainda é nós termos tido a oportunidade de estar ao lado dessa pessoa que não tinha uma companhia tão agradável porque estava no processo de depressão. E quem está em depressão, irmãos, é uma pessoa amarga, não tem alegria, muitas vezes não tem nada para oferecer porque ela mesma já perdeu a vontade de viver. Jesus teve um olhar diferenciado porque ele viu a necessidade que os discípulos talvez não estavam vendo. Eles ali não estavam precisando de comida, eles estavam precisando ser pastoreados, eles estavam precisando ser cuidados. E Jesus disse para os seus discípulos, como que dizendo: olha a necessidade do povo, olha este povo, eles precisam de um pastor, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser guiados. Precisamos que o Senhor, através do Espírito Santo, levante pessoas que novamente arda no seu coração o desejo de abraçar uma família e cuidar daquela família, fazer aquilo que Jesus nos ordenou que nós fizéssemos: ir e anunciar o Evangelho, ensinar a todas as nações, pregar as boas novas. Essa semana, Francisco Morato está comemorando 60 anos. Nós estaremos orando pela nossa cidade. E nós temos visto que mais e mais igrejas têm chegado dentro da nossa cidade. Vamos dizer assim, isso é bom? Sim, é bom. Mas agora eu pergunto: será que todos nós como igreja estamos enxergando o que Jesus enxergou naquela multidão? Não é o fato de nós vermos uma pessoa sorrindo, uma pessoa tendo um bom carro, uma pessoa ter uma boa casa. O nosso olhar tem que ir muito mais além do que isso. A Bíblia nos fala de Jonas, que se recusou a ir para Nínive. Por quê? Porque o que ele conhecia daquele povo é que aquele povo era um povo mau, de má índole, um povo violento, um povo sanguinário, um povo que não tinha amor em seus corações. Mas Deus enxergou o quê? É um povo que precisa ouvir as boas novas do Evangelho.
É um povo que precisa ouvir boas novas de salvação. É um povo que precisa ouvir que existe um Deus, que o homem pode trazer decepção. O homem, ele muda. O homem, muitas vezes, ele é inconstante em seus caminhos. Mas Deus estava dizendo: Jonas, você precisa lá e pregar para aquele povo, porque ele só conhece a lei do homem, ele só conhece a política terrena, ele só conhece aquilo que o homem pode oferecer, e muitas vezes ele se decepciona com o homem. Eles precisam conhecer que existe um Deus de amor, um Deus de transformação, um Deus que pode curar, um Deus que pode perdoar, um Deus que pode abrir caminhos, um Deus que pode trazer a paz que eles necessitam. Jonas, vai lá e prega. Você não está vendo o que eu estou vendo, mas simplesmente pregue a minha palavra. Que nós sabemos o resultado da pregação de Jonas, que pregou, irmãos, com certeza. Ele não trouxe uma mensagem com intrepidez, uma mensagem ungida, inspirada, não, porque a bem da verdade o coração dele estava endurecido. Ele não via o que Deus estava vendo. Deus tinha compaixão daquele povo. Por que Deus tem compaixão? Porque Deus sabe o que o aguarda após a morte, irmãos. Deus sabe como é o inferno. Jesus mais falou do inferno do que falou do céu. Jesus mais advertiu, como que dizendo: o inferno é assim, assim, assado. O inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de pranto, é um lugar aonde o fogo não se apaga, o bicho não morre, não há descanso, não há alívio, não há trégua. E Jesus estava dizendo: eu vos falo a respeito do inferno, para que vocês desejem não ir para lá. E aí ele disse: e eu vos falo do céu, onde é um lugar glorioso, é um lugar de descanso, é um lugar de paz, e o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá pranto, não haverá dor, não haverá clamor, porque as demais coisas, todas elas já se passaram. O apóstolo João, ele teve uma visão do céu, e ele tentou descrever com as suas palavras a beleza daquele lugar. Ele disse que são palavras inefáveis, como que dizendo: não existe no dicionário uma palavra que venha descrever a beleza daquele lugar. Eu não consigo interpretar aquilo que os meus ouvidos ouviram, mas eu sei que é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que não querem ir para o inferno, mas que querem ir para o céu. Nós que conhecemos a verdade, nós precisamos desejar em nosso coração: Senhor, eu quero ter esse sentimento dentro de mim, para que quando eu olhar para a minha cidade, para que quando eu olhar para o meu bairro, ainda, Senhor, que eu veja a minha cidade evoluindo. Eu vejo que a minha cidade melhorou bastante daquilo que ela era 30 anos atrás, não é verdade, irmãos? 40 anos atrás, mas mais do que isso, Senhor, eu quero ver a minha cidade, uma cidade realmente que foi liberta, porque ela encontrou-se com o verdadeiro Senhor das suas vidas. Que na nossa cidade se levante homens e mulheres, cada um nas suas igrejas, nas suas denominações, mas que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo e que olhe para a cidade, não simplesmente com um olhar terreno,
de ver que as ruas estão sendo asfaltadas, de estar vendo bairros que estão ganhando iluminação, áreas de lazer e tantas coisas que nós sabemos que nós precisamos, mas que nós possamos ter esse desejo do nosso coração, de que na nossa cidade, aonde nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, ou talvez lá no seu trabalho, Senhor, que essa vida seja alcançada, convertida, porque se ela não for alcançada, se ela não for convertida, ela é como uma ovelha sem pastor, é uma ovelha que não tem rebanho, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pastoreado. Jesus disse: orem. Veja aqui Mateus 9:37. Jesus disse: realmente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O que fazer? Jesus estava dizendo: aqueles que enxergam o que eu enxergo, aqueles que enxergam aquele que talvez tenha tudo, tenha uma boa casa, tenha carro, tenha saúde, tenha um bom emprego, aquele que tem uma boa posição financeira ou uma boa posição social. O Senhor estava dizendo: eu estou enxergando muito além disso. Que o Senhor coloque no nosso coração esse sentimento, igreja, de dor, pesar, nos colocar como que no lugar daquela pessoa e dizer: meu Deus, essa pessoa tem tudo, mas ela precisa de salvação. Ou se é uma pessoa que também não tem nada, está atravessando um problema financeiro, um momento de dor. Senhor, eu quero sentir o que Jesus sentiu. Eu quero ajudar a curar as feridas. Eu quero ajudar, Senhor Deus, a trazer alívio para essa pessoa. Igreja, nós podemos fazer isso. Cada um de nós podemos ser um agente de bênção. O que nós não podemos é fechar os nossos olhos, nos tornarmos indiferentes. Quantas pessoas que estavam conosco aqui na igreja e hoje não mais estão, e muitas vezes nem uma visita recebeu de algum dos membros da igreja. Muitas vezes o pastor não consegue, ele não dá conta, irmãos, não consegue. Mas se cada um de nós, eu não tenho tempo, mas alguém teve tempo para orar por você, porque cada um de nós somos fruto da oração de alguém que orou, intercedeu por nós. Ninguém tem tempo. Eu sou testemunho que parece que o dia passa que a gente nem sente. Pode-se dizer praticamente que o mês de março já foi embora. É verdade ou não é, irmãos? Chegando abril, daqui a pouco nós chegamos aonde? A metade do ano. Aí vem a pergunta: o que nós como igreja estamos fazendo? O WhatsApp nos aproxima. Tenha compaixão daqueles que talvez hoje não tem mais nada para oferecer. Não se isole, não se afaste daquele que você diz: esse é o chato, essa é a chata. A Bíblia nos diz assim, irmãos, que o coração alegre aformoseia o rosto. Sabe por que tem pessoa que às vezes você fala que é uma pessoa não tão agradável? Fala para quem está do teu lado: o coração dela precisa se alegrar. E você tem as boas novas que vai alegrar o coração dela ou dele. Você crê nisso, irmãos? Proponha no teu coração: essa semana eu vou fazer visita para alguém. Proponha no teu coração: essa semana eu vou ligar para dizer: ó, só estou ligando para saber como é que você está. Olha, eu tenho sentido falta de você. Eu faço isso, irmãos, e muitas vezes a pessoa fala: nossa, pastor, eu estou todo domingo lá, a senhora não me vê. Irmãos, eu prefiro ouvir isso do que alguém dizer: a pastora nunca se preocupa comigo. Hoje eu vi a nossa irmã, acho que é a Cláudia e o Cláudio, cadê eles? E fazia tempo, eu falei: eu acho que já tem quase ano que eu não vejo vocês.
Fazia muito tempo, e eu encontrei eles hoje na porta da igreja. Que alegria no meu coração de ver esses irmãos. Irmãos, se preocupe com os seus irmãos. A pior coisa que tem é as pessoas olharem para você e é como se você fosse invisível. As pessoas têm sentimento, as pessoas têm dores, ela tem solidão. As pessoas precisam sentir que tem alguém ao lado dela. Não seja uma pessoa individualista, que se preocupa só com você. Olhe a quantidade de pessoas ao nosso redor. Nós precisamos cuidar uma das outras. Precisamos nos importar com as pessoas. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Se importem. Se importem com aquele que talvez esteja passando por um problema financeiro. Ih, pastor, mas se eu for, ele vai pedir dinheiro emprestado. Se puder, empresta. Ou quem sabe, dá. Ou você é daquele que quando fica sabendo de alguém que está com corte de água, de luz programado, você pega a conta de água e luz e começa a orar: Senhor, quando o homem da Sabesp vier, o homem da Neo Energia, cega ele para não ver o poste de luz desse irmão, dessa irmã. Deus não vai ouvir sua oração, irmão. Tem situações que chegam até nós e nós podemos ajudar. Nós podemos fazer algo. Muitas vezes eu me deparo com pessoas falando: pastor, a senhora pode ajudar esse irmão? Muitas vezes é uma conta de água, de luz, 50, 60 reais, é claro. Mas eu já penso: mas você também não poderia ter ajudado? Não é mais fácil, pastor, jogar bola para outro? Irmãos, tenha visão de Jesus. O que eu posso ajudar? O que eu posso aliviar? O que eu posso trazer de alívio? Como que é bom você olhar para alguém que você estendeu a mão, porque você teve uma visão além daquilo que todo mundo vê. Depois você vê aquela pessoa aliviada, como que dizendo assim: obrigada, agora eu vou cumprir a minha jornada, a minha luta dentro de casa, mas agora eu estou mais aliviado, porque você teve a visão de Jesus. Traga alívio, traga conforto. Se for preciso tirar da tua despensa, tire. Se for preciso mexer no teu salário para ajudar, ajude. Se for preciso fazer algo que você vai ter que tirar de você, tire. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Você consegue entender, irmãos? Deus fez isso. Ele deu Jesus para nós porque Ele sabia que a igreja seria a sua recompensa. Sabe qual foi a recompensa do sacrifício de Jesus? Dele ter suportado o martírio? É a igreja que nasceu vitoriosa. Eu e você somos a recompensa de Jesus. Eu e você que somos a igreja. Mas precisamos sair do nosso casulo. Precisamos sentir compaixão. Irmãos, Deus sabe que eu falo isso com muita humildade no meu coração. Mas Deus tem colocado essa sensibilidade no meu coração, de muitas vezes não esperar, nem pedir alguma coisa. Mas eu já consigo muitas vezes enxergar e saber aquilo que vai trazer um certo alívio. E eu me alegro quando eu vejo, irmãos, as coisas agora fluindo mais desembaraçado, fluindo de uma maneira mais leve, porque eu e você
nós podemos abrir caminho para as pessoas que Deus coloca diante de nós, irmãos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: a seara realmente é grande, os problemas são muito grandes, a necessidade do povo é muito grande. Satanás está oprimindo realmente, está aí, olha, um campo para vocês trabalharem. Mas a pergunta é: quantos querem trabalhar? Quantos querem abrir mão do seu tempo? Quantos querem muitas vezes tirar um pouco de si para ofertar para aquele que não tem? Quantos que realmente querem fazer algo em prol do próximo? Quantos que querem fazer visitas, fazer uma campanha? Quantos vão conseguir estar ao lado de alguém que já perdeu a alegria de viver, que é a pessoa amarga, que é a pessoa carrancuda, que é a pessoa de poucos amigos, mas você falou em nome de Jesus, esse coração vai se quebrar, em nome de Jesus, essa amargura vai sair desse coração, e eu quero ver essa pessoa sorrindo e glorificando a Deus. Faça disso um desafio na sua vida, meu irmão. É difícil, sim, é difícil, mas foi o que Jesus fez por nós. Ele nos comissionou para fazer a sua obra, e Ele ensinou aos seus discípulos como fazer, de que maneira. Roguem para que o Senhor envie obreiros. Isso quer dizer pessoas que tenham essa compaixão de olhar e dizer: eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar, eu posso aliviar. Eu não consigo tirar o peso que está sobre você. Fala para quem está do teu lado: mas eu posso aliviar, meu irmão. Se você está carregando 100 quilos, eu vou te ajudar. Talvez vai ficar 80, mas é um alívio para você respirar. E quantas vezes, irmãos, nos isolamos, nos tornamos indiferentes. Jesus disse: orem, peçam. Jesus estava dizendo: sejam aquilo que eu ordenei que vocês fossem. A igreja, ela é a luz do mundo, e a igreja é o sal da terra. A Bíblia nos diz que se o sal for insípido, isso quer dizer, se o sal não tiver sabor, se o sal não salgar mais, isso quer dizer a hora que a igreja, que diz que a igreja, que muitas vezes está dominando bairros e bairros, uma igreja aqui, outra igreja ali, mas ela não está fazendo o seu papel de ter essa visão de compaixão, visão de dor, de sofrimento, de desejar uma libertação, de desejar que esta pessoa mude de vida. Nós estamos sendo um sal insípido, irmãos. Eu louvo a Deus por respostas que o Senhor tem dado, por duas pessoas em específico que eu falei: Senhor, eu desejo tanto batizar duas pessoas. E eu falei assim, na época eu estava orando muito pela vida. Quem conheceu o Dr. Duran? Era um delegado aposentado que congregou aqui conosco durante muitos anos. Mas era um homem que trazia a família, trazia as filhas, mas tinha as suas próprias convicções. Era um homem muito determinado, gostava de conversar com a gente, gostava de nos receber na sua casa, gostava de ter amigos da igreja, mas em relação ao batismo ele ainda era muito resistente. E eu falei: Senhor, eu desejo tanto batizar o Dr. Duran, Senhor, que eu possa ter essa alegria. E uma outra pessoa que eu orei, foi uma oração específica. Falei: Senhor, eu quero batizar o Lagoa. Cadê o Lagoa? Está lá, ó. Que agora não é mais Lagoa não, viu? Agora é mar. O Lagoa virou um mar abençoado. E quando eu vi o Lagoa, que na época estava aprisionado pelo vício, pelo álcool, entrando por esses corredores,
apontando o dedo para mim. Eu quero falar com a senhora. Eu falei: meu Deus, eu vou batizar esse homem em nome de Jesus. Eu sentia compaixão. Eu olhava para ele, eu enxergava além. Eu sabia que era um homem bom. Era um homem que se embriagava, mas na verdade era um homem que precisava conhecer a Jesus. E qual não foi a minha alegria, irmão, de descer as águas batismais, a vida do Lagoa, que até hoje tem mais de 7 anos, né, Lagoa? 7, 8 anos, já está por aí. Quanto? 10 anos. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mas sabe o que tinha no meu coração? Um olhar além. Porque quem ouvia é um alcoólatra. E vai dar trabalho, vai na igreja, vai brigar, e briga com os diáconos, que brigava mesmo. Mas eu via que era um homem que precisava de conversão. Eu me recordo quando as filhas do doutor Duran, a Yasmin, começou a fazer a aula de preparação para o batismo. E eu falei: Senhor, que aquilo que for ministrado no coração da Yasmin, Senhor, que o Senhor trate no coração do doutor Duran. E eu me recordo que ele falou assim: pastor, eu vou trazer a Yasmin para fazer as aulas de batismo. Eu posso acompanhar ela nas aulas? Eu falei: claro que pode. E o que aconteceu? Quando encerrou as aulas de batismo, ele disse assim: pastora, faz a minha ficha, porque eu também vou me batizar. Glória a Deus. E eu louvo ao Senhor, porque eu vi a necessidade de que não bastava para aquele homem ter o título de delegado, ter uma boa casa, ter posição, mas se partisse sem a salvação, irmãos, nada do que ele conquistou aqui na terra poderia livrá-lo de uma vida sem Cristo. Que o Senhor unja os teus olhos para você enxergar a lei, ver a vida daquele que você pode fazer algo. Quem sabe é um caminho para uma conversão. Quem sabe é um caminho para que realmente essa pessoa receba Jesus como Senhor e Salvador. Porque a única razão da igreja estar aqui na terra é ela ser esse sal que dá sabor, o sal que tempera, o sal que dá gosto. O Senhor está dizendo: uma vida que é o sal da terra, ela tem sabor, ela tem paladar, ela tem alegria, e não por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela possui. Ela é alegre, porque ela é alegre, porque ela é salva, porque o nome está escrito lá no livro da vida. E o que ela conquista aqui na terra, ela usa para testemunhar que eu sou o Senhor, dono do ouro, dono da prata, que eu abro os caminhos, que eu abençoo o pão, abençoo a água, eu repreendo toda a força do inimigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, porque eu estou contigo. Quando nós temos esta alegria no nosso coração, tudo mais é testemunho de vida. E Jesus estava dizendo isso. Veja a multidão, sinta compaixão por elas, sinta pesar por elas, ainda que você pregue, ainda que você fale, que você convide para vir à igreja. Irmãos, quantas pessoas, muitas vezes seus familiares, que nunca recebeu um convite seu para vir à igreja. Quantas pessoas que você nunca disse: olha, vai na minha igreja, conhecer a minha igreja. Quem ama estar na casa de Deus? E por que não convidamos? Quando nós valorizamos o que nós temos. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ao olhar para o plano terreno, ao Jesus olhar aos problemas da humanidade, Ele sabia o que Ele tinha deixado para vir em nosso resgate, irmãos. Ele sabia.
que nós como igreja temos que saber. Nós não somos deste plano terreno. Nós temos uma pátria celestial. É um lugar maravilhoso, um lugar de glória. E quando tudo encerrar aqui nesta terra, quando chegar o tempo da nossa peregrinação na terra, nós vamos para a eternidade. Mas nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar do seu amor. Nós precisamos convidar as pessoas para virem à igreja e mostrar satisfação de vir à igreja. Eu vejo alguns irmãos, quando traz um visitante, manda um bilhetinho aqui: pastora, tem um visitante, como que dizendo, fala no nome dele, honra o nome dele, fala que eu o convidei para estar aqui. Como que isso é importante, irmãos? Nós precisamos ganhar almas para o Senhor e precisamos sentir esta compaixão. Sentir compaixão por aqueles que estão perdidos. Sentir compaixão por aqueles que não conhecem o Senhor. E eles vão conhecer o Senhor. Não é porque um anjo vai visitar ele não, viu, irmãos? Sabe como é que eles vão conhecer o Senhor? Através da minha vida e através da sua vida. Através do seu testemunho. Através de como você se comporta como vizinho. Tenho certeza que aqui ninguém briga por lixo do vizinho que fica na sua casa. Ninguém briga por isso, né, irmão? Ninguém faz conta com o vizinho, porque você briga à tarde, você tem que chegar lá de novo e olhar para ele. Então você tem que falar: vizinho, vamos entrar num acordo? Não vão brigar não, tá? Porque todo dia você tem que me ver e eu tenho que te ver. Então vamos fazer um acordo de paz? Vamos fazer um acordo de paz para que tudo fique bem? Porque esses vão olhar para nós e dizer: olha, fez isso, isso, isso. Agora pega a Bíblia e vai para a igreja. Fala para quem está do teu lado: coisa feia, né? Feio para nós, né, irmão? Mas vamos ser um ganhador de almas em nome de Jesus, irmãos. Vamos ser verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Vamos olhar além da circunstância e vamos falar: meu Deus, olha. Talvez a pessoa vai dizer: mas como é que você soube? Quem que falou para você? Você vai falar: eu tenho um Deus que colocou em mim o coração dele. Então o que Deus sente a teu respeito, Ele fez bater aqui, ó, no meu coração. Ó, você não está sozinho não, eu vou te ajudar. Eu estou junto com você, conta comigo. Mas vamos para a igreja. Você quer uma visita na sua casa? E desta maneira nós vamos cumprir o ID do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Abra comigo em Mateus 5,13. Mateus 5,13. Jesus dizendo aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Preste atenção, igreja. Assim resplandeça a vossa luz. Dentro da igreja? Dentro da minha casa somente? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas. É boas, irmãos. Que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O mundo vai conhecer a Jesus, o amor de Jesus, a compaixão que Jesus tem por elas, colocando a mim e a você no caminho delas, irmãos. Não vai ser um anjo que vai aparecer lá para elas, não. Quantas vezes nós nos deparamos com tantas situações que nós poderíamos ser bons, amáveis,
nos sensibilizar. Irmão, você não imagina como é difícil você precisar de algo e você vê a total indiferença de pessoas que podem te ajudar. É um pecado fazer isso, irmão. É um pecado passar de largo quando alguém olha, talvez dizendo assim: ei, você pode me ajudar? E às vezes nós podemos ajudar, mas sabe por que a gente não quer se envolver? Fala para quem está do teu lado: porque dá trabalho. Eu vou ter que deixar um pouco do meu conforto. Às vezes eu vou ter que enfrentar pessoas que vai falar: mas por que você está fazendo isso? Como Jesus, irmãos. Jesus desceu aqui na terra e ele se fez um igual a nós. Já pensou? Ele despojou da sua glória, ele se fez um igual a nós, aparência com a cultura da época, para que ele pudesse ser aceito, como que dizendo: eu vos amo de tal maneira, eu tenho um amor tão grande por vocês, que eu preciso me fazer igual a você, para que você receba aquilo que é de mais precioso, que não é os bens terrenos, que não é nem a flor da juventude, porque hoje quem está bombado, quem está forte, fala para quem está do lado: se prepara, que uma hora vai começar a flacidez. E tem coisa que não tonifica mais não, viu, irmão? Pode ficar lá na academia, pode malhar, que tem coisa que não tem mais jeito. Pessoas vivendo agora: eu sou forte, não preciso de ninguém. Tolo, tolo, tolo e tola. Eu e você precisamos de Jesus. Eu e você precisamos da igreja. E nós precisamos de uma igreja que sinta a necessidade de um e de outro. Nós precisamos de uma igreja que se sensibilize. Nós precisamos de uma igreja que aprenda a repartir o pão. Uma igreja que ainda faça visita nos lares. Faça campanha para aquele, fala para quem está do lado que não pode vir para a igreja, viu? Porque tem gente que é meio folgado, viu, irmão? Ele só quer campanha em casa e não vem para a igreja. Não, vamos visitar aquele que não pode estar. Quando você chega na casa de alguém, irmãos, é como um anjo que estivesse chegando ali. Meu Deus, veio na minha casa me visitar. Sim, irmã, sim, irmão. Tem café aí? Se não tiver, a gente toma água. Ou melhor ainda, quando você for, você já leva um cafezinho e prepara uma mesa para participar junto. É a comunhão da igreja, que é um corpo só, sentindo a necessidade. Não fique indiferente, irmão. Não fique indiferente. Jesus não foi indiferente, mas ele disse que são poucos. Ele estava dizendo aos religiosos: eles pregam e vão embora, não se importam com ninguém. Mas o obreiro que tem o meu coração, ele cura a ferida, ele lava os pés. Se for preciso, ele dá banho no leito. Se for preciso, ele faz o que precisa ser feito, e coisa que ninguém faz, mas ele faz, porque eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. E a igreja, eu e você, fomos levantados para servir e não para ser indiferente. Não nos preocupando com o problema do irmão. Uma palavra sua vai trazer a cura. Feche seus olhos, nós vamos orar enquanto o grupo de louvor estiver louvando. E nós vamos cantando e vamos pedindo: Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero ter a visão que o Senhor tem. Eu quero, Senhor, sentir compaixão, como o Senhor sentiu compaixão por aquele povo. Eu não quero ser um cristão indiferente. Eu não quero ser um cristão frio. Eu não quero ser um cristão sem amor.
mas eu quero ser um cristão que sente a dor do próximo, que sente as suas dores e que o ajuda aliviando as suas cargas.